Olá, boa tarde para você. São 4 horas e 53 minutos, 4h53. Estamos encerrando o nosso programa, mas não encerramos antes da nossa reflexão, da nossa mensagem, do nosso momento de fé de todas as tardes. E hoje eu quero te contar uma história que vai nos ajudar a refletir. Eu opto às vezes por trazer histórias, contos, porque essas histórias, elas fazem a gente ter uma compreensão melhor das coisas, principalmente sobre a palavra de Deus e a vontade do Pai para todos nós. Por isso, eu quero convidar você a prestar atenção, a ouvir com bastante atenção a mensagem da tarde de hoje, que diz assim: numa pequena cidade, vivia Helena, uma jovem que tinha crescido vendo o seu pai, seu Arlindo, trabalhar como carpinteiro. Ele era conhecido por construir pontes de madeiras que ligavam sítios afastados ao centro da cidade. Helena sempre lembrava que o pai sempre dizia assim: uma ponte sempre ajuda alguém a continuar o caminho. Quando ela tinha 17 anos, já era uma jovenzinha, o seu Arlindo acabou sofrendo um AVC, que deixou-o parcialmente paralisado. Os médicos disseram que ele talvez jamais voltaria a andar, muito menos trabalhar com madeira. E lógico, aquele era o ganha-pão dele, então a renda da casa desabou. Helena ainda era adolescente, foi então vender pães, doces e pequenas peças de marcenaria que o pai conseguia orientar ela, mesmo sem forças nas mãos, para ela ir fazendo. Mas o que mais doía nela era ver o pai, antes tão forte, chorando escondido agora pela incapacidade. Para ajudar o pai, ela passou então a levar ele todos os dias ao vale, onde ele havia construído a sua primeira ponte. Agora, uma ponte velha, desgastada, quase caindo. Ela perguntava: pai, o senhor lembra do que o senhor sempre dizia? Que quem constrói uma ponte ajuda alguém a continuar o caminho? O pai, na hora, encheu os olhos de lágrima e disse: pois é, filha. E agora, o que eu posso construir, filha? Eu estou aqui travado, não consigo fazer nada. A menina então teve uma ideia ousada. Ela olhou para o pai e disse: e que tal a gente reconstruir essa ponte juntos? Eu ajudo o senhor me ajuda. Aquele homem na hora deu uma risada. Afinal, ele achava o que todo mundo achava, que aquilo era impossível. Mas ela continuou insistindo: pai, vamos reconstruir essa ponte, pai. Ela foi colocando ferramentas leves nas mãos dele, pediu para que ele segurasse, sentisse a madeira e orientasse ela qual é o passo que ela devia fazer. No início, ele tremia bastante, não conseguia levantar direito nem o martelo. Mas a filha dizia o mesmo todo dia, dizia assim: vamos tentar só mais um pouquinho. Os moradores da região achavam até que era loucura, mas a menina não desanimava. Aos poucos o pai foi recuperando movimentos nas mãos. Depois o pai foi recuperando movimento nos braços. E finalmente o pai voltou a dar os passos. Eram dolorosos, eram lentos, mas eram firmes. E depois de 2 anos, pai e filha, lado a lado, terminaram de reconstruir aquela ponte. No dia da inauguração, toda a cidade apareceu.
Quando aquele homem atravessou a ponte, apoiado no braço da filha, as pessoas aplaudiram de pé. Ele chorou. E a filha disse: pai, o Senhor reconstruiu a ponte, mas também me reconstruiu. Ela seguiu firme, segurando a mão dele, riu também e disse: pai, o Senhor só precisava lembrar da força que já tinha. E a ponte se tornou o símbolo da cidade, mas para aquela jovem, ela representava algo maior. Representava a certeza de que a coragem cresce quando a gente decide não desistir de quem a gente ama e nem de si mesmo. Essa história nos ensina que a persistência transforma o impossível em possível. Nos ensina que o amor dá forças que sozinhos nós não encontramos. Nos ensina que quando nós ajudamos alguém a se reconstruir, nós também crescemos. Nos ensina que pequenos passos constantes levam a grandes mudanças. E principalmente, nos ensina que as maiores vitórias nascem em meio à dor, em meio ao sofrimento. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, não se dê por vencido, não. Às vezes é só Deus testando o limite da sua fé. Hoje eu conversei com um amigo. Eu perguntei: mas eu quero saber de você. E você como tá? Ele disse assim: eu vou reclamar para quê, Márcio? Não tá fácil a vida. Mas eu vou reclamar para quê? Eu vou bem dizer o nome do Senhor. E é bem isso. Às vezes a dificuldade aparece e nós só sabemos reclamar, reclamar, reclamar. Problemas foram feitos para serem resolvidos, não potencializados. Quando você tem um problema e pensa só no problema, ele não desaparece. Agora, quando você tem um problema e vai batalhar pela solução dele, daqui a pouco ele some, daqui a pouco ele desaparece, daqui a pouco virou passado e só aprendizado na sua história. Que Deus te abençoe, que Deus fale ao seu coração, que você tenha um abençoado final de tarde. Fique agora com o Paulinho Bernardes e o fim de tarde da Pinga Fogo. A gente volta amanhã às 2, pedindo que os céus te abençoem. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E amém.